Em um supermercado, uma pessoa empurra seu carrinho de compras com velocidade de 1 metro por segundo por um corredor retilíneo. Para mover o carrinho mais rápido, a pessoa dá sobre ele 2 impulsos consecutivos de meio segundo de duração cada um, exercendo uma força horizontal na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do carrinho, cuja intensidade varia em função do tempo de acordo com o gráfico. Sabendo que a massa total do carrinho é de 50 kg e desprezando a ação das forças dissipativas, a velocidade do carrinho ao final do segundo impulso é. Bom, numa questão ou num problema em que eu tenho ou que envolve a análise de gráfico de força por intervalo de tempo de atuação dessa força, o impulso ele é determinado pela área do gráfico. Então, o módulo do impulso vai ser associado numericamente à área do gráfico. Nesse caso aqui, nós temos duas áreas, né? Essa área e essa área aqui. Então, o impulso total vai ser dado aqui nesse problema pela soma dos valores dessas duas áreas como consequência. Por que eu tenho interesse nesse impulso total? Porque o impulso é a variação da quantidade de movimento. E como a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, lembrando, claro, sempre que essa quantidade de movimento é dada pelo produto massa-velocidade, então, saber o valor desse impulso permite que eu chegue à quantidade de movimento final do carrinho e, por conhecer a massa dele, permite também que eu chegue à velocidade final do carrinho, que é a pergunta de interesse aqui na questão. Pensando nisso, então, ficaremos com o seguinte. Primeiro, o impulso total. Qual o valor desse impulso nesse problema? São duas áreas de triângulos, né? Então, a área de um triângulo é calculado como sendo base vezes a altura sobre 2. Então, a altura aqui nesses dois casos vale 10 e a base vale meio. Então, pensando nisso, nós ficamos com 2 vezes base, que é meio, vezes a altura, que é 10, sobre 2. Mata esses dois aqui, meio vezes 10 vai dar 5 newton-segundos. É o impulso nas unidades fornecidas pelo gráfico, também no Sistema Internacional de Unidades. Aplicando agora o teorema do impulso, que é igual que diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ficamos, portanto, com quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial igual ao impulso. Então, massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial igual ao impulso. Substituindo os valores, então ficamos com 50 vezes a velocidade que será adquirida pelo carrinho menos 50 massa do carrinho vezes a velocidade inicial, igual a 5. 50 vezes 1 dá 50, passando para o outro lado vai positivo. Então, ficamos com 50 vezes V igual a 50 mais 5, que dá 55. Passando esse 50 aqui dividindo, nós encontramos, então, uma velocidade igual a 1,1 metro por segundo. Isso bate, portanto, com a letra B das alternativas. Tudo ok? Então tá bom.